Meu nome é Liana e aos 32 anos, eu nunca esperei encarar minha própria irmã em uma mesa de conferência, ladeada por 4 advogados corporativos. Quando nosso avô Haroldo faleceu no mês passado, fiquei devastada. Ele nos criou depois que perdemos nossos pais. Mas minha irmã Vanessa mal o visitou em seus últimos anos. No dia seguinte ao enterro, ela invadiu meu escritório de advocacia, exigindo toda a herança dele. O que Vanessa não percebeu é que o vovô havia me preparado para este momento durante todo o tempo. Se você já lidou com um drama familiar por causa de herança, clique no curtir e se inscreva no canal para ver como esse confronto se desenrola. Crescer com o vovô, Haroldo moldou cada aspecto de quem eu sou hoje. Quando meus pais morreram em um acidente de carro, eu tinha apenas 8 anos e Vanessa, 12. Nossas vidas foram destroçadas em um instante, mas o vovô assumiu a responsabilidade sem hesitar. Ele tinha 60 anos na época, viúvo, com as mãos calejadas de décadas administrando sua loja de ferragens. A casa de 3 quartos na Rua das Acácias, de repente, se tornou nosso novo lar, e ele transformou seu escritório em um quarto para Vanessa, enquanto eu fiquei com o pequeno quarto de hóspedes que cheirava a canela e livros antigos. Vovô veio de origens humildes. Nascido em tempos difíceis, filho de imigrantes, ele começou a trabalhar aos 12 anos, entregando jornais antes da escola. Ele economizou cada centavo até que pudesse abrir sua própria casa de ferragens depois de servir o exército. A Ferragens Almeida tornou-se um pilar da nossa comunidade em São Paulo. As pessoas vinham tanto pelos seus conselhos especializados quanto pelas ferramentas que precisavam. Ele construiu o negócio do nada, abrindo 3 lojas pela cidade, tudo isso mantendo sua abordagem direta e honesta aos negócios. O que tornava o vovô especial não era seu sucesso nos negócios, mas os valores que ele vivia todos os dias. Ele me dizia: Liana, há 3 coisas que importam neste mundo: honestidade, trabalho duro e família. Todo o resto é apenas ruído. Toda manhã ele acordava às 5h30, fazia uma cafeteira de café forte e revisava o estoque antes de abrir a loja às 7. Ele me ensinou que sua palavra é seu contrato, que atalhos apenas levam a jornadas mais longas e que a família apoia a família. Não importa o quê. Vanessa nunca abraçou essas lições. Mesmo quando adolescentes, as diferenças entre nós eram gritantes. Enquanto eu ajudava na loja nos fins de semana, aprendendo sobre sistemas de estoque e atendimento ao cliente, Vanessa reclamava do cheiro de metal e verniz. Quando fez 18 anos, ela já estava planejando sua fuga. Foi aceita em uma faculdade em Florianópolis, o mais longe que podia chegar de São Paulo. Vovô pagou suas mensalidades sem reclamar, esperando que a educação lhe desse perspectiva. Eu escolhi diferente. Entrei na USP, morando em casa para economizar dinheiro e continuando a ajudar com os negócios. Vovô nunca me pediu para ficar, mas eu via como seus olhos brilhavam quando eu discutia novas ideias de marketing para a loja ou ajudava com o software de contabilidade que ele relutantemente adotou. Durante minha graduação, me formei em administração, mas descobri minha fascinação por direito imobiliário após cursar uma matéria optativa. Vovô apoiou minha decisão de cursar direito, mesmo que isso significasse menos tempo na loja. Você está construindo algo maior do que ferragens. Querida, ele me disse quando passei no exame da OAB. Você está construindo uma vida que ajuda os outros a proteger o que eles amam. Os últimos 5 anos da vida do vovô foram difíceis. Suas mãos começaram a tremer devido ao início de Parkinson, tornando o trabalho preciso impossível. Sua mente afiada permaneceu intacta, mas seu corpo o traía pouco a pouco. Voltei para a casa da família quando ele começou a cair ocasionalmente. Contratamos ajuda durante o dia, mas as noites e os fins de semana eram nosso tempo especial. Eu o levava aos seus lugares favoritos, especialmente o sítio na beira da represa que ele construiu com as próprias mãos nos anos 70, a apenas 2 horas da capital. Aquele chalé era seu orgulho e alegria. Aninhado entre pinheiros com vista para a represa de Ibiúna, era onde o vovô se sentia mais em paz. Ele o construiu tábua por tábua ao longo de 3 verões, usando o conhecimento de seu negócio de ferragens e pura determinação. A varanda coberta tinha cadeiras de balanço onde nos sentávamos por horas, observando os gaviões planarem sobre a água. A lareira de pedra que ele construiu ainda funcionava perfeitamente,
aquecendo a sala principal nas noites frescas da represa. Minhas memórias do sítio são vívidas. Pescar no pier particular ao nascer do sol. A névoa subindo da água como espíritos dançantes. Aprender a rachar lenha para a lareira. Vovô de pé atrás de mim, guiando minhas mãos no cabo do machado. O cheiro de sua famosa caldeirada de peixe cozinhando no fogão antigo, enquanto as tempestades sacudiam as janelas. Cada tábua do assoalho, cada moldura de janela, cada armário tinha sido tocado por suas mãos. Quando ele não podia mais dirigir, nossas viagens de fim de semana para o sítio tornaram-se o destaque do seu mês. Vanessa raramente ligava, e quando o fazia, as conversas seguiam um padrão previsível. Após breves formalidades, ela inevitavelmente mencionava alguma crise financeira. O carro dela precisava de conserto. O aluguel dela aumentou. Sua startup precisava de investidores. Cada vez, vovô suspirava, fazia algumas perguntas e enviava o dinheiro. Família ajuda família, ele dizia, mas a decepção em seus olhos era inconfundível. Eu o confrontei uma vez sobre isso. Ela está se aproveitando de você. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu sei o que ela está fazendo, Liana. Não sou cego, mas ela ainda é minha neta. Continuo esperando que um dia ela entenda o que realmente importa. Mesmo com a saúde debilitada, vovô mantinha a esperança de que Vanessa mudasse. Ele manteve o quarto de infância dela exatamente como ela o deixou, com pôsteres de bandas pop dos anos 90 ainda presos nas paredes. Ele guardava recortes de jornal sobre Santa Catarina para discutir quando ela ligasse. Ele marcava o aniversário dela no calendário da cozinha todo ano com uma estrelinha, embora ela não viesse para casa comemorar há mais de uma década. Durante nosso último Natal juntos, enquanto estávamos sentados perto da lareira no sítio, vovô observava as chamas com uma intensidade incomum. As pessoas mostram quem são, disse ele baixinho. O truque é acreditar nelas da primeira vez, mas perdoá-las sempre. Eu não entendi completamente o que ele quis dizer na época, mas logo entenderia. A ligação veio numa manhã de terça-feira, em abril. Eu estava no tribunal apresentando argumentos em um caso de disputa de propriedade quando notei meu celular vibrando repetidamente na minha bolsa. No primeiro recesso, chequei e vi 7 chamadas perdidas de Maria, a cuidadora que ficava com o vovô durante a semana. Meu estômago gelou quando liguei de volta e ouvi sua voz chorosa. Dona Liana, a senhora precisa vir para o hospital agora. Seu avô desmaiou no jardim. A ambulância o levou para o Hospital das Clínicas. Não me lembro do trajeto até o hospital. Em um momento, eu estava explicando ao juiz por que precisava sair imediatamente. No seguinte, eu estava correndo por corredores iluminados por luzes fluorescentes, ainda com meus saltos do tribunal, perguntando a qualquer um de uniforme médico onde eu poderia encontrar Haroldo Almeida. Uma enfermeira gentil finalmente me direcionou para uma unidade cardíaca no 4º andar. Vovô parecia tão pequeno na cama do hospital, tubos e fios o conectando a máquinas que apitavam. Seu cabelo branco estava estranhamente espetado de um lado e seus óculos estavam tortos em seu rosto. Eu os endireitei gentilmente enquanto seus olhos se abriam tremulamente. Aí está minha menina. Ele sussurrou, a voz rouca. Não fale, vovô. Poupe suas forças. Segurei sua mão, alarmada com o quão frios seus dedos estavam. Ele balançou a cabeça levemente. Não há tempo para isso agora, Liana. Ouça com atenção. Seus dedos se apertaram ao redor dos meus com uma força surpreendente. A pasta azul. Na minha escrivaninha. Tudo está lá. Você sabe o que importa. Prometa-me que vai proteger. Eu prometo, eu disse, sem entender completamente, mas sem querer perturbá-lo com perguntas. Vanessa virá. Esteja pronta. Lembre-se da lição do carvalho e do junco. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, seus olhos se fecharam. As máquinas começaram a alarmar enquanto a equipe médica entrava correndo, me empurrando para o lado. Fiquei congelada no canto, observando-os trabalhar freneticamente, gritando termos médicos que eu não entendia. Após 15 minutos que pareceram anos, o médico olhou para o relógio e anunciou a hora da morte. Haroldo Almeida, meu avô, minha âncora, meu lar, havia partido. Os 3 dias seguintes passaram em um borrão de arranjos.
Contatei a funerária que o vovô havia pago antecipadamente anos atrás, selecionei seu terno azul marinho favorito para o enterro e escrevi um obituário destacando suas contribuições para a comunidade. Entre ligações para parentes distantes e seus muitos amigos, procurei em sua escrivaninha pela pasta azul que ele mencionou. Eu a encontrei escondida atrás de seus registros financeiros. Uma simples pasta de cartolina azul contendo seu testamento, informações do seguro e um envelope selado endereçado a mim, com instruções para não abrir até depois do funeral. Tentei ligar para Vanessa imediatamente após a morte do vovô, mas o telefone dela ia direto para a caixa postal. Deixei mensagens, cada uma mais urgente, explicando o que havia acontecido e pedindo que ela me ligasse sobre os arranjos do funeral. 2 dias depois, quando ainda não tinha tido resposta, mandei um e-mail com todos os detalhes da cerimônia. A manhã do funeral amanheceu clara e límpida. O tipo de dia perfeito de outono que teria feito o vovô sair para o jardim ao amanhecer. A igreja encheu rapidamente com funcionários da loja de ferragens, clientes que se tornaram amigos ao longo de décadas, vizinhos e parceiros de negócios. Cumprimentei cada pessoa na porta, aceitando condolências e abraços, compartilhando breves memórias do homem que havia tocado tantas vidas. 10 minutos antes do início da cerimônia, uma SUV preta elegante parou em frente à igreja. Vanessa saiu usando óculos de sol enormes e um vestido preto de grife que parecia mais apropriado para um coquetel do que para um funeral. Ela me deu um beijo no ar, deixando uma mancha de batom vermelho na minha bochecha. O trânsito do aeroporto estava horrível, disse ela como cumprimento. Perdi alguma coisa importante? Engoli a resposta raivosa que surgiu em meus lábios. A cerimônia ainda não começou. Fico feliz que você tenha conseguido chegar. Durante toda a cerimônia, sentei-me no primeiro banco, ocasionalmente olhando de lado para minha irmã. Ela checava o celular repetidamente, suas unhas longas e bem feitas batendo contra a tela. Quando as pessoas compartilhavam histórias sobre o vovô, sobre sua generosidade e sabedoria, sobre os empréstimos sem juros que ele dava aos funcionários em tempos difíceis, sobre as oficinas de fim de semana que ele promovia, ensinando carpintaria básica para as crianças do bairro, Vanessa parecia quase entediada. A recepção depois foi realizada na casa do vovô. As pessoas trouxeram tortas salgadas e bolos, enchendo a cozinha de comida enquanto compartilhavam memórias na sala de estar. Eu estava conversando com o Sr. Pereira, o amigo mais antigo do vovô, quando Vanessa apareceu ao meu lado. "Quando será a leitura do testamento?" ela perguntou sem rodeios. As sobrancelhas grossas do Sr. Pereira se ergueram e ele se afastou discretamente. Guiei Vanessa para a relativa privacidade do corredor. "Vovô acabou de morrer, Vanessa. Essa é realmente sua prioridade agora?" Ela revirou os olhos. "Não seja dramática. Ele tinha 84 anos. Não foi exatamente inesperado. Tenho um voo de volta amanhã de manhã e preciso saber quais arranjos devo fazer em relação às propriedades." Eu a encarei, essa estranha que compartilhava meu sangue, mas aparentemente nenhum dos meus sentimentos. "Tenho uma reunião com o advogado dele na quinta-feira. Eu te aviso o que acontecer." "Eu deveria estar lá", ela insistiu. "Como a neta mais velha, eu tenho certos direitos." Ao nosso redor, as conversas haviam silenciado enquanto as pessoas notavam nossa troca tensa. Dona Lúcia, que trabalhou no caixa da loja principal por 20 anos, observava com desaprovação indisfarçada. Ela sabia, assim como a maioria das pessoas ali, quão raramente Vanessa havia visitado, como ela ligava apenas quando precisava de dinheiro. "Tudo bem", eu disse baixinho. Quinta-feira, às 14 horas, no escritório Colares em Barros, na rua 15 de novembro. Vanessa assentiu, aparentemente satisfeita. Ela pegou um pó compacto e verificou o batom. "Vou fazer algumas ligações. A comida aqui é só carboidrato, de qualquer forma." Eu a observei sair pela porta da frente, o telefone já pressionado contra a orelha. Ao meu redor, as conversas foram retomadas lentamente, mas notei os olhares de simpatia dirigidos a mim. Todos eles tinham acabado de testemunhar a dinâmica que definira nossa família por anos. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me sozinha na poltrona favorita do vovô, emocionalmente exausta. Notei como Vanessa havia se transformado durante seu breve retorno. A adolescente desajeitada e rebelde havia se tornado uma mulher polida e confiante.
Suas roupas, suas joias, o serviço de carro de luxo que a deixou e a buscou, tudo falava de riqueza. No entanto, eu sabia pelo vovô que suas startups falhavam regularmente e ela frequentemente pedia dinheiro. Algo não se encaixava. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Vanessa. Desculpe, não posso ir à reunião de quinta. Me mande a papelada. Tenho uma reunião importante com investidores. Saio amanhã cedo. Eu não fiquei surpresa. Sua conexão com o vovô, com esta casa, com nossa história compartilhada, havia se rompido há muito tempo. O que me surpreendeu foi o sentimento de vazio que sua ausência deixou. Apesar de tudo, eu esperava que essa perda pudesse nos reconectar como irmãs. Mais uma decepção para adicionar à pilha. Uma semana após o funeral, voltei ao trabalho no Dantas Monteiro & Klein, o escritório de advocacia imobiliária, onde eu vinha construindo minha reputação nos últimos 6 anos. Meus colegas foram compreensivos com minha ausência, cobrindo meus casos e enviando um lindo arranjo de lírios brancos para o funeral. Passei a manhã atualizando e-mails e revisando arquivos de casos, tentando me perder no ritmo familiar do trabalho jurídico. Por volta das 14, minha assistente bateu na minha porta, parecendo desconfortável. Doutora Toraliana, sua irmã está aqui. Ela diz que é urgente e não está sozinha. Antes que eu pudesse responder, a porta do meu escritório se abriu. Vanessa entrou, vestida com um terninho branco impecável que provavelmente custou mais do que a prestação do meu apartamento. Atrás dela, entraram 4 homens em ternos caros, cada um carregando pastas de couro e usando expressões de intimidação praticada. Liana, disse Vanessa, sua voz artificialmente doce. Desculpe aparecer sem avisar, mas estes cavalheiros estavam ansiosos para resolver nossa pequena situação. Permaneci sentada, analisando a cena com a calma que desenvolvi ao longo de anos de negociações. O advogado mais alto tinha têmporas grisalhas e uma gravata imponente, claramente o sócio sênior destinado a impressionar. Ao lado dele estava um homem mais jovem, com cabelo perfeitamente penteado e uma expressão atenta, provavelmente o cara dos detalhes. O terceiro tinha uma aparência levemente desleixada, apesar do terno caro, sugerindo longas horas preparando documentos. O quarto homem ficou um pouco para trás e, com um sobressalto de reconhecimento, percebi que o enfrentei em um caso de propriedade no ano passado. Tiago Matos, do escritório Blackwell & Ross, uma banca conhecida por táticas agressivas e ética questionável. Sua presença me disse tudo o que eu precisava saber sobre a estratégia deles. Que situação seria essa, Vanessa? Perguntei, mantendo minha voz neutra apesar da fúria crescendo dentro de mim. Vanessa gesticulou para o advogado de cabelos grisalhos, que deu um passo à frente e colocou uma pasta de documentos em minha mesa. Doutora Liana, sou Arthur Drummond, da Drummond, Matos e Associados. Representamos sua irmã em relação ao espólio de Haroldo Almeida. Temos documentação que mostra a clara intenção de seu avô de deixar todo o seu patrimônio para Vanessa, e estamos preparados para levar este assunto ao tribunal, se necessário. Abri a pasta e examinei os documentos. Havia uma carta digitada com a assinatura do vovô no final, declarando seu desejo de deixar tudo para Vanessa. A assinatura parecia com a dele, mas algo nela parecia errado. Havia também fotos de Vanessa com o vovô de anos atrás, presumivelmente para estabelecer o relacionamento próximo deles. E se eu não concordar imediatamente? Perguntei. Vanessa se inclinou para a frente, colocando as mãos bem feitas sobre minha mesa. Assine a papelada transferindo o patrimônio do vovô para mim, ou eu te levo ao tribunal, maninha. Vai ficar feio, e você sabe que eu não me importo com o feio. A ameaça pairou no ar entre nós. Senti uma estranha calma descer sobre mim, do tipo que vem quando uma situação é tão ultrajante que a emoção se desliga da realidade. Levantei-me lentamente. Alguém aceita um chá? Perguntei. A pergunta claramente os desarmou. Vanessa piscou rapidamente, enquanto os advogados trocavam olhares confusos. Eu sempre acho que conversas difíceis fluem melhor com chá. Continuei, movendo-me para o pequeno aparador onde eu mantinha uma chaleira elétrica e um serviço de chá. É um hábito que o vovô me ensinou. Sempre que um cliente entrava com uma reclamação, ele oferecia um café e ouvia tudo antes de responder. Enquanto eu preparava o chá com movimentos deliberados, medindo as folhas no infusor, aquecendo a água na temperatura precisa, arrumando as xícaras em uma bandeja, eu estava ganhando tempo para pensar.
O documento que eles apresentaram era preocupante, mas não tão à prova de balas quanto queriam que eu acreditasse. A assinatura poderia ser contestada, e uma carta digitada não anularia um testamento formal, especialmente um preparado por um escritório de advocacia estabelecido. Eu também precisava entender o que Tiago Matos estava fazendo aqui. A última vez que nos enfrentamos, eu argumentei com sucesso que o cliente dele havia conscientemente deturpado os limites da propriedade em uma venda. O juiz tinha sido cáustico em sua avaliação do caso deles. Matos não teria esquecido isso. Serviu o chá nas xícaras de porcelana antigas do vovô, outra escolha deliberada para lembrar a todos de cujo legado estávamos discutindo. Enquanto entregava a xícara a Matos, nossos olhos se encontraram brevemente. Um vislumbre de reconhecimento e possivelmente desconforto cruzou seu rosto. Dr. Tiago, eu disse agradavelmente. A última vez que nos vimos foi no caso da propriedade Harborville, não foi? Com o juiz Bastos. Que bom vê-lo novamente. Matos limpou a garganta. Circunstâncias diferentes agora, doutora Liana? De fato. Voltei à minha cadeira e tomei um gole de chá antes de continuar. Cavalheiros, analisei seus documentos. Agora, convido-os a explicar sua posição completamente. Estou ouvindo. Nos 20 minutos seguintes, deixei Drummond delinear o caso deles. Segundo ele, vovô havia prometido verbalmente seu patrimônio a Vanessa anos atrás. A carta que apresentaram foi escrita 6 meses antes, supostamente durante uma visita que Vanessa fez quando eu estava fora da cidade em uma conferência. Eles alegaram que vovô havia expressado preocupações sobre minha capacidade de gerenciar seus negócios e propriedades. Drummond falou com a confiança de quem está acostumado a intimidar oponentes para acordos rápidos. Enquanto ele falava, notei sinais sutis. Matos mal contribuiu, o que era incomum para alguém normalmente ansioso para falar. O advogado mais jovem ficava ajustando a gravata, um tique nervoso. Vanessa interrompia frequentemente para adicionar ênfase emocional, mas oferecia poucos detalhes concretos. Quando terminaram, o escritório ficou em silêncio. Eles claramente esperavam que eu entrasse em pânico, argumentasse emocionalmente ou ligasse imediatamente para meu próprio advogado. Em vez disso, baixei minha xícara de chá com um clique suave no pires. Obrigada por compartilharem sua perspectiva, eu disse. Acredito que houve um mal-entendido, mas estou confiante de que tudo se resolverá como deveria. Vanessa franziu a testa. O que isso significa? Significa, respondi, levantando-me para indicar que a reunião havia terminado, que ouvi sua posição e a considerarei juntamente com outras informações relevantes. Agora, se me dão licença, tenho um cliente chegando em breve. Você não pode simplesmente nos dispensar, disse Vanessa, o rosto corando. Isso é sério, Liana. Estou ciente da seriedade, e é por isso que estou dando a devida consideração, em vez de tomar decisões precipitadas sob pressão. Movi-me em direção à porta. Sugiro que nos encontremos novamente depois que eu consultar meus assessores. Os advogados recolheram seus materiais, claramente confusos com minha resposta calma. Enquanto saíam, Matos demorou-se brevemente. Liana, disse ele baixinho, você talvez queira resolver isso em particular. Alguns aspectos da vida pessoal do seu avô podem não resistir bem ao escrutínio público. Então, esse era o ângulo deles. Eles estavam preparados para manchar a reputação do vovô, se necessário. Minha determinação se solidificou, mas mantive minha expressão neutra. Obrigada por sua preocupação, Dr. Tiago. Levarei isso em consideração. Depois que eles saíram, fechei a porta do meu escritório e me encostei nela, finalmente permitindo que minhas mãos tremessem. A visita deles confirmou o que o vovô havia tentado me avisar. Vanessa não estava apenas atrás de dinheiro. Ela estava disposta a destruir o legado dele para consegui-lo. Peguei meu telefone e disquei um número que havia memorizado dias antes. Dr. Colares, aqui é Liana Almeida. Acho que precisamos adiantar nosso cronograma em relação ao espólio do meu avô. Sim, eles acabaram de fazer o primeiro movimento. 2 dias após o funeral, enquanto Vanessa já estava voando de volta para Florianópolis, eu havia me encontrado com Eduardo Colares, o advogado do vovô por mais de 30 anos. Seu escritório ficava em um antigo prédio comercial no centro, do tipo com pisos de madeira rangendo e janelas que testemunharam um século da história de São Paulo. O próprio Colares combinava com o ambiente, um cavalheiro em seus 60 anos,
com óculos de aro de metal e um jeito atencioso. Seu avô foi muito específico sobre seus desejos, explicou Colares enquanto pegava um arquivo grosso. Ele revisou seu testamento no ano passado, depois que seu diagnóstico se tornou mais sério, e pediu que eu me encontrasse com você em particular antes de qualquer leitura formal. O escritório cheirava-se a couro e papel, aromas reconfortantes que me lembravam do escritório do vovô. Colares abriu o arquivo e extraiu vários documentos, juntamente com um pendrive. Haroldo gravou uma mensagem de vídeo para acompanhar o testamento. Ele pediu que você assistisse primeiro, antes de discutirmos as provisões específicas. Colares preparou um notebook em sua mesa, inseriu o pendrive e discretamente saiu da sala. A tela piscou e, de repente, lá estava o vovô, sentado em sua cadeira favorita no sítio, olhando diretamente para a câmera. Ele usava sua camisa de flanela vermelha, aquela que eu lhe dera no Natal 2 anos antes. Suas mãos repousavam nos braços de madeira entalhada da cadeira, firmes na gravação. Diante dos tremores piorarem. "Olá, Liana", ele começou, sua voz mais forte do que fora em seus últimos meses. "Se você está assistindo a isso, eu segui em frente para o que quer que venha a seguir. Não fique triste por muito tempo, querida. Eu tive uma boa jornada." Lágrimas embaçaram minha visão e procurei por lenços na minha bolsa enquanto ele continuava. "Eu tive muito tempo para pensar sobre legado, sobre o que estou deixando para trás. Não são apenas prédios e contas bancárias. São os valores pelos quais vivemos, a marca que deixamos na vida de outras pessoas." Ele se mexeu na cadeira, inclinando-se ligeiramente para minha frente. "Você foi meu braço direito nesses últimos anos, e eu vi você se tornar uma mulher de integridade e compaixão. Você entende que riqueza não é apenas sobre dinheiro. É sobre relacionamentos, comunidade, as vidas que tocamos." Ele suspirou, sua expressão tornando-se mais séria. "Preciso falar sobre a Vanessa. Eu amo minhas 2 netas igualmente, mas seria um tolo se não visse que vocês escolheram caminhos diferentes. Vanessa acredita que o dinheiro é a resposta para tudo, que riqueza suficiente preencherá qualquer vazio que ela sinta por dentro. Tentei mostrar a ela o contrário, mas algumas lições não podem ser ensinadas. Elas precisam ser vividas." Enxuguei meus olhos enquanto o vovô explicava suas decisões sobre o patrimônio. A casa da família ficaria para mim, junto com 2 das lojas de ferragens. A terceira loja seria colocada em um fundo para os funcionários que trabalharam lá por mais de 10 anos, com um caminho para que eles se tornassem proprietários ao longo do tempo. O sítio na represa também viria para mim, com instruções específicas sobre sua manutenção e uso. "Quanto às minhas economias e investimentos", continuou o vovô, "a maior parte irá para você, Liana, com o entendimento de que você continuará o fundo de bolsas de estudo para estudantes de escolas técnicas que começamos juntos. Para Vanessa, criei um fundo fiduciário com condições que ela provavelmente não gostará inicialmente." Seus olhos brilharam levemente, um vislumbre do lado travesso que poucas pessoas viam. "Ela precisa aprender o que realmente importa, e o dinheiro por si só não vai ensiná-la isso. Eduardo tem todos os detalhes, mas essencialmente, se ela quiser sua parte, ela precisará passar 2 anos trabalhando no negócio da família, aprendendo desde o início, assim como você fez, sem atalhos." O vídeo continuou por mais 10 minutos, enquanto o vovô detalhava legados menores para amigos, instituições de caridade e organizações comunitárias. Ele terminou olhando diretamente para a câmera novamente, seus olhos suaves de emoção. "Lembre-se da história que eu costumava te contar sobre o carvalho e o junco, Liana. O poderoso carvalho que quebrou na tempestade, enquanto o junco flexível sobreviveu por se curvar com o vento. Há momentos para se manter firme como o carvalho e momentos para se adaptar como o junco. Você saberá qual é qual quando o momento chegar. Eu confio em você. Eu te amo. E estou orgulhoso da mulher que você se tornou." A tela escureceu e eu fiquei em silêncio, deixando sua mensagem final penetrar. Uma batida suave na porta precedeu o retorno de Colares. Ele se sentou à minha frente, me dando um momento para me recompor antes de prosseguir com os aspectos formais do testamento. O patrimônio era substancial. As 3 lojas de ferragens juntas foram avaliadas em quase 2 milhões. A casa na Rua das Acácias, em um bairro agora valorizado de São Paulo,
valia 800 mil. O sítio na represa, com seus 5 acres de propriedade à beira d'água, foi avaliado em 650 mil. Os vários investimentos e poupanças do vovô totalizavam pouco mais de 1 milhão. Além disso, havia as coleções que ele construiu ao longo da vida, ferramentas antigas, primeiras edições de livros de marcenaria, os móveis artesanais que ele havia feito. O patrimônio total, resumiu Colares, é de aproximadamente lá 4,6 milhões de reais, sem incluir itens pessoais de valor sentimental. Senti-me ligeiramente tonta com o número. Vovô vivia modestamente, dirigindo a mesma caminhonete por 20 anos, comprando roupas em promoção, cortando cupons para o supermercado. Eu sabia que o negócio era bem sucedido, mas não tinha percebido a extensão total de suas economias e investimentos. E a parte da Vanessa? Perguntei. Colares ajustou os óculos. Se ela cumprir as condições de trabalhar no negócio por 2 anos, ela receberá um fundo fiduciário avaliado em aproximadamente 1 milhão. Se ela recusar, essa parte é redirecionada para o Fundo de Bolsas de Estudo da Escola Técnica. Ele me passou outro documento. Esta é a provisão para os funcionários da loja. Haroldo foi muito específico sobre isso. A loja da Lapa será mantida em um fundo em benefício dos 8 funcionários que estão lá há mais de 10 anos. Eles receberão participação nos lucros imediatamente e, após 5 anos de emprego contínuo, terão a opção de comprar participações na propriedade com uma avaliação significativamente reduzida. Assenti, não surpresa com a generosidade do vovô para com sua equipe leal. Ele nunca os viu apenas como funcionários. De fato, concordou Colares. Agora, quanto à execução do testamento, Haroldo nomeou você como inventariante, comigo como assessor jurídico. Ele antecipou que Vanessa poderia contestar o testamento. E é por isso que tomamos precauções extras. Que tipo de precauções? Múltiplas testemunhas para cada assinatura, incluindo o médico dele, que atestou sua sanidade mental. Gravações de vídeo dele explicando suas decisões, documentação detalhada de seu relacionamento com ambas as netas ao longo dos anos, incluindo frequência de visitas, telefonemas e apoio financeiro prestado. Haroldo foi minucioso. Não pude deixar de sorrir levemente. A atenção do vovô aos detalhes era lendária em seus negócios. Aparentemente, ele aplicou a mesma diligência ao planejamento de seu patrimônio. Há mais uma coisa, disse Colares, pegando sua pasta. Ele retirou um diário encadernado em couro. Haroldo me pediu para lhe entregar isso em particular. Ele chamou de seu verdadeiro testamento, embora não tenha validade legal. É seu registro pessoal de seus pensamentos e experiências na última década. Peguei o diário, passando os dedos pela capa de couro gasta. Lá dentro, a caligrafia distinta do vovô preenchia página após página. Uma rápida olhada mostrou entradas sobre a vida diária, reflexões sobre o envelhecimento, memórias da minha avó e muitas entradas sobre Vanessa e eu. Uma entrada me chamou a atenção, datada de 3 anos antes. Vanessa ligou hoje novamente. Outro empreendimento falindo, outro pedido de 20 imóveis. Enviei, sabendo que provavelmente não deveria. Liana me diria que estou sendo permissivo, e ela estaria certa. Mas como dizer não ao seu próprio sangue? Ainda assim, adicionei uma nota ao arquivo do testamento. Isso não pode continuar indefinidamente. Fechei o diário, sobrecarregada. Obrigada por isso e por tudo que você fez por ele. Colares assentiu solenemente. Haroldo era mais do que um cliente. Ele era um amigo. Prometi a ele que ajudaria neste processo, especialmente se Vanessa o tornasse difícil. Ele hesitou e acrescentou. O que, com base nas previsões dele e no histórico de sua irmã, parece provável. Ao sair do escritório dele naquele dia, senti o peso da responsabilidade que o vovô havia colocado em meus ombros. Não era apenas sobre gerenciar propriedades e ativos. Era sobre proteger seu legado, seus valores e, em última análise, tentar ajudar Vanessa a entender o que ele tentou nos ensinar. Agora, com Vanessa e seus advogados fazendo sua jogada, eu precisava decidir como responder. Combater fogo com fogo seria o mais fácil, expondo as mentiras e a ausência de Vanessa da vida do vovô. O diário, por si só, continha evidências suficientes para demolir suas alegações de um relacionamento próximo.
mas algo me segurava. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. E a mensagem final do vovô sobre o carvalho e o junco continuava voltando aos meus pensamentos. Às vezes, curvar-se era mais forte do que quebrar. Talvez houvesse uma maneira de honrar seus desejos e, ao mesmo tempo, encontrar um caminho que não destruísse o que restava de nossa família. Peguei meu telefone novamente e liguei para minha antiga mentora da Faculdade de Direito, a professora Diana Martins, agora uma respeitada mediadora em disputas familiares. Eu precisava da perspectiva de alguém que entendesse tanto os aspectos legais quanto os emocionais dos conflitos de herança. Enquanto o telefone chamava, abri o diário do vovô novamente, procurando orientação em suas palavras. No dia seguinte à emboscada de Vanessa em meu escritório, tirei um dia de folga e comecei a montar minha estratégia. Embora os advogados dela pudessem ter a intimidação do lado deles, eu tinha algo mais valioso: verdade e preparação. A professora Martins concordou em me encontrar para almoçar em um café tranquilo perto do fórum, trazendo sua experiência tanto em direito sucessório quanto em mediação familiar. A abordagem da sua irmã é agressiva, mas não particularmente sofisticada, observou a professora Martins depois que recontei o confronto no escritório. Seu cabelo grisalho era cortado em um prático bob, e ela usava óculos de leitura em uma corrente ao redor do pescoço, a imagem perfeita da sabedoria acadêmica. A carta falsificada é preocupante, no entanto. Isso passa de disputa civil para um potencial território criminal. Tenho quase certeza de que a assinatura não é genuína, concordei. Mas provar isso significaria uma longa batalha legal, peritos em caligrafia, audiências judiciais. Não tenho certeza se essa é a melhor abordagem para ninguém. A professora Martins me estudou por cima da xícara de chá de ervas. Você não parece alguém se preparando para a guerra, Liana. A maioria das pessoas em sua posição estaria querendo sangue. Suspirei, girando minha própria xícara entre as palmas das mãos. Vovô costumava dizer que vencer a todo custo geralmente custa caro demais. Quero proteger seu legado e seus desejos, mas destruir completamente meu relacionamento com Vanessa parece uma vitória de pirro. Então você precisa de informação, disse ela decisivamente. Conheça sua oponente melhor do que ela mesma se conhece. O que está motivando o desespero de Vanessa? As pessoas geralmente não trazem equipes jurídicas e falsificam documentos a menos que estejam verdadeiramente desesperadas. O conselho dela me colocou em um caminho de investigação cuidadosa. Naquela tarde, liguei para Tomás Oliveira, um investigador particular que frequentemente trabalhava com meu escritório em verificações de antecedentes imobiliários. Expliquei a situação e pedi que ele investigasse a situação financeira e as atividades recentes de Vanessa. Discretamente, enfatizei. Estou procurando contexto, não munição. Enquanto esperava pelas descobertas de Tomás, comecei minha própria pesquisa. Criei uma planilha documentando cada interação entre Vanessa e o vovô que eu pude verificar na última década. Telefonemas, visitas, e-mails, transferências financeiras. O padrão era claro e condenatório. Em 10 anos, ela havia visitado exatamente 7 vezes, com cada visita seguida por um pedido de dinheiro. Os telefonemas tinham uma média de 2 vezes por ano, quase sempre coincidindo com necessidades financeiras. Vovô havia transferido quase 300 miles para ela durante esse período, rotulados como investimentos de negócios, mas sem retornos ou reembolsos jamais feitos. Também encontrei uma pasta no e-mail do vovô contendo cada mensagem que Vanessa havia enviado a ele. Imprimi-as cronologicamente, destacando frases que mostravam suas verdadeiras prioridades. Só preciso de um pequeno empréstimo até os investidores aparecerem. Esta oportunidade tem garantia de grande retorno. Eu não pediria se não fosse importante. Nenhuma vez ela perguntou sobre a saúde dele, mesmo após o diagnóstico de Parkinson. Nenhuma vez ela se ofereceu para visitar sem uma agenda financeira. 3 dias depois, Tomás ligou com suas descobertas. Sua irmã está com problemas, doutora Liana, do tipo que não desaparece com um plano de parcelamento. De acordo com sua investigação, Vanessa vivia muito além de seus meios há anos. Sua startup de design havia falido 18 meses atrás, mas ela continuou mantendo a aparência de sucesso, alugando um espaço de escritório caro e dirigindo um carro de luxo alugado. Mais preocupante,
Tomás encontrou conexões com vários credores de juros altos, incluindo 2 com conhecidas ligações com agiotas perigosos em Florianópolis. Com base no que encontrei, ela deve pelo menos quase 400 meses, explicou Tomás. Eles já tomaram o carro dela uma vez como aviso. A linha do tempo bate com o falecimento do seu avô. Ela provavelmente vê a herança como sua única saída para uma situação perigosa. A informação mudou minha perspectiva. Vanessa não estava apenas sendo gananciosa ou mimada. Ela estava com medo, possivelmente em perigo real. Isso explicava a abordagem agressiva com os advogados, o documento falsificado, o desespero para obter controle imediato dos ativos. Agradeci a Tomás e sentei-me à mesa da cozinha, cercada por documentos, e-mails e registros financeiros. O caminho legal a seguir era claro. Eu tinha evidências esmagadoras para contestar as reivindicações de Vanessa e manter o testamento real do vovô. Mas o caminho humano parecia mais turvo. Como o vovô gostaria que eu lidasse com isso? Qual seria o equilíbrio certo entre firmeza e compaixão? Voltei ao diário dele, folheando as entradas até encontrar o que procurava, uma entrada do seu aniversário de 80 anos. Tive um momento de clareza hoje, vendo Liana organizar esta festa surpresa. Ela se tornou a estável, a construtora, enquanto Vanessa ainda está correndo atrás de fortunas rápidas. Ambas são minhas, ambas carregando pedaços de mim e de Elaine. Se algo acontecesse comigo amanhã, Liana ficaria bem. Ela tem raízes, comunidade, propósito, mas Vanessa entraria em parafuso, procurando soluções externas para problemas internos. Meu maior arrependimento é não encontrar uma maneira de ajudá-la a ver o que realmente importa, antes que seja tarde demais. Naquela noite, liguei para Eduardo Colares novamente, compartilhando o que havia descoberto sobre a situação de Vanessa. Estou considerando oferecer um acordo alternativo, expliquei, algo que forneça ajuda imediata com sua situação de dívida, mas ainda honre os desejos do vovô sobre ela ganhar sua herança. Colares ficou em silêncio por um longo momento. Haroldo sempre disse que você tinha bom julgamento. Se está me pedindo minha opinião, acho que ele aprovaria encontrar um caminho do meio, desde que os princípios centrais permaneçam intactos. Com o apoio de Colares, passei o dia seguinte elaborando uma proposta. Em vez de uma batalha legal onde o vencedor leva tudo, eu ofereceria a Vanessa uma solução estruturada. Acesso imediato a fundos suficientes para resolver sua perigosa situação de dívida, seguido por uma versão modificada do plano original do vovô. Ela ainda precisaria trabalhar no negócio da família, mas com mais flexibilidade e apoio do que os termos originais exigiam. Também entrei em contato com minha rede de colegas advogados especializados em resolução de dívidas e segurança pessoal. Se Vanessa estava realmente em perigo por causa de agiotas, ela precisaria de mais do que apenas dinheiro. Ela precisaria de proteção e um rompimento limpo. Uma semana depois que os advogados de Vanessa apareceram em meu escritório, enviei um breve e-mail para minha irmã. Tenho uma proposta sobre o espólio do vovô. Sem advogados, apenas nós, na casa da família, amanhã ao meio-dia. Sua resposta veio em minutos. Estarei lá, mas é melhor que não seja perda de tempo. Naquela noite, sentei-me na varanda da casa do vovô, agora legalmente minha, mas ainda cheia de sua presença. Trouxe seu diário comigo, junto com os álbuns de fotos da família que encontrei no sótão. Fotos de Vanessa e eu quando crianças, construindo castelos de areia na praia, enquanto o vovô observava orgulhoso. Jantares de feriado, onde todos usávamos coroas de papel de bombons de Natal. Viagens de pesca ao sítio, onde Vanessa realmente pegou uma truta maior do que o vovô ou eu. Seu sorriso radiante de triunfo. Em algum lugar ao longo do caminho, tínhamos perdido essa conexão, esse senso de sermos uma família, apesar de nossas diferenças. Eu esperava que não fosse tarde demais para reconstruir, pelo menos uma pequena parte dela. Enquanto a luz da varanda atraía mariposas que dançavam no ar quente da noite, finalizei minha estratégia para o confronto do dia seguinte. Não seria a abordagem que meus professores de direito recomendariam ou o que os sócios do meu escritório poderiam aconselhar para um cliente. Mas o vovô não me criou para ser apenas uma boa advogada. Ele me criou para ser uma boa pessoa. Às vezes, esses papéis exigiam abordagens diferentes para o mesmo problema. O dia seguinte testaria se eu conseguiria equilibrar ambos.
A casa da família parecia exatamente como na minha infância. O capacho gasto, ainda pedindo aos visitantes para limpar os pés, não o nariz. Eu havia chegado cedo para preparar a mesa da sala de jantar, dispondo cópias dos documentos relevantes, passando uma cafeteira do café favorito do vovô e arrumando cadeiras confortáveis ao redor da mesa. Isso não seria um confronto intimidador em uma sala de conferência corporativa. Seria uma discussão em família, por mais difícil que fosse. Exatamente ao meio-dia, uma porta de carro bateu lá fora. Vanessa chegou sozinha, notei com alívio. Sem advogados, como solicitado. Ela usava óculos escuros apesar do dia nublado e seu cabelo normalmente perfeito parecia ligeiramente despenteado. Quando ela tirou os óculos lá dentro, notei sombras fracas sob seus olhos, habilmente disfarçadas, mas visíveis para quem olhasse de perto. Vamos acabar logo com isso, disse ela, largando sua bolsa de grife em uma cadeira. Tenho um voo de volta esta noite. Você gostaria de um café primeiro? Ofereci, mantendo a civilidade que o vovô esperaria. Ok, puro. 2 açúcares. Ela olhou ao redor da casa, sua expressão indecifrável. Você não mudou nada. Ainda não, faz apenas 2 semanas. Serviu café nas canecas descombinadas do vovô. Outra escolha deliberada para nos lembrar de quem era aquela casa. Eu queria respeitar o espaço dele um pouco mais antes de fazer mudanças. Sentamos à mesa de jantar, a superfície de mogno polido que havia sediado inúmeras refeições em família, agora coberta com documentos legais em vez de assados e travessas. Eu havia combinado para minha equipe chegar em 30 minutos, tempo suficiente para Vanessa e eu falarmos em particular primeiro. Antes de começarmos, eu disse, deslizando uma pasta sobre a mesa, gostaria que você visse o testamento real. O documento legal oficial que o vovô assinou e teve testemunhas adequadas. Vanessa abriu a pasta e examinou o conteúdo, sua expressão escurecendo enquanto lia. Isso não pode estar certo. Ele me disse que estava deixando tudo para mim. Quando exatamente ele te disse isso? Perguntei, mantendo minha voz neutra. No ano passado, quando visitei em março. Ela se mexeu na cadeira. Tivemos uma conversa particular sobre o planejamento do patrimônio dele. Assenti como se estivesse considerando. Isso é interessante, porque em março do ano passado, o vovô estava no hospital por 10 dias com pneumonia. Eu estava com ele todos os dias. Você não visitou. O rosto de Vanessa corou. Deve ter sido em abril, então. Não me lembro a data exata. Em vez de discutir, abri meu notebook e o virei para ela. Gostaria que você assistisse a algo. Toquei a mensagem de vídeo do vovô, observando o rosto de Vanessa enquanto ela ouvia suas palavras sobre legado, valores e suas decisões específicas sobre o patrimônio. Suas expressões alternaram entre choque, raiva e, finalmente, algo próximo do pânico quando ele explicou as condições ligadas à sua herança. Quando o vídeo terminou, ela empurrou o notebook para longe. Isso é ridículo! 2 anos trabalhando naquelas lojas empoeiradas? Eu tenho minha própria carreira, minha própria vida em Florianópolis. Como vai essa carreira? Perguntei baixinho. Seu negócio de design, West Coast Innovations, quando ele realmente fechou? A cabeça dela se ergueu bruscamente. Do que você está falando? Vanessa, eu sei sobre as dívidas. As pessoas para quem você deve dinheiro. Eu sei porque você precisa do dinheiro do vovô imediatamente e sem condições. Por um momento, ela pareceu que ia negar tudo, mas então seus ombros caíram. A fachada cuidadosamente mantida rachou, revelando a mulher assustada por baixo. Você não tem ideia do que estou enfrentando, disse ela, a voz subitamente pequena. Na verdade, acho que tenho. 400 mais em empréstimos de juros altos, alguns de pessoas ligadas a agiotas perigosos. Um estilo de vida que você não pode realmente bancar. A aparência de sucesso sem a realidade. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Pedi licença e voltei com Eduardo Colares e a professora Martins, junto com Karen Lima, uma consultora de segurança especializada em ajudar pessoas a se livrarem de situações de dívidas perigosas. Estes são meus assessores, expliquei, fazendo as apresentações. Eles estão aqui para nos ajudar a encontrar uma solução que funcione para todos. Vanessa me fuzilou com o olhar. Você disse sem advogados. O Dr. Colares é o advogado do vovô, não o meu. E a professora Martins está aqui como mediadora, não como advogada.
A senhora Lima tem experiência em outra área que discutiremos em breve. Na hora seguinte, Colares apresentou o testamento oficial e a documentação de apoio, incluindo as gravações de vídeo do vovô, explicando suas decisões em múltiplas ocasiões. Ele destacou as extensas medidas tomadas para garantir que o testamento resistisse a contestações legais, incluindo certificação médica da competência mental do vovô e múltiplas testemunhas para cada assinatura. Na minha opinião profissional, concluiu Colares, contestar este testamento tem uma probabilidade extremamente baixa de sucesso e esgotaria porções significativas do patrimônio em honorários advocatícios. Vanessa ouvia em silêncio pétreo, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de notas que tirou da bolsa. Quando Colares terminou, ela olhou diretamente para mim. Então é isso. Você fica com tudo e eu não fico com nada, a menos que eu vire minha vida inteira de cabeça para baixo para trabalhar em uma loja de ferragens por 2 anos. Essa é a sua ideia de justo? Não, respondi calmamente. Não é isso que estou propondo. Eu apresentei meu plano alternativo. O espólio estabeleceria um fundo imediato de 300 milhões para resolver suas dívidas mais prementes, particularmente aquelas que representavam perigo físico. A empresa de segurança da senhora Lima lidaria com as negociações com os credores e garantiria a segurança de Vanessa durante o período de transição. Em troca, continuei, você trabalharia na loja principal por 1 ano, em vez de 2, com horários flexíveis que lhe permitiriam buscar outros interesses simultaneamente. Você receberia um salário justo durante esse tempo, mais acomodação aqui na casa da família, se quiser. Após completar o ano, acrescentou Colares, você receberia o fundo fiduciário completo que o vovô estabeleceu para você, aproximadamente $1 milhão sem mais condições. Vanessa olhou entre nós, desconfiada. Por que você ofereceria isso? Qual é a pegadinha? A pegadinha é que tem que ser uma participação genuína, expliquei. Você realmente aprendendo o negócio, se conectando com os funcionários e clientes, entendendo o que o vovô construiu e por que isso importava para ele. Não apenas bater o ponto e fingir. E quem julga se estou sendo genuína o suficiente? Ela perguntou sarcasticamente. Estabeleceríamos métricas claras. Interveio a professora Martins. Habilidades específicas a serem aprendidas, responsabilidades a serem assumidas, medidas objetivas, não julgamento subjetivo. Vanessa ficou em silêncio, encarando sua xícara de café. Finalmente, ela ergueu os olhos, com lágrimas nos olhos. Você não entende o quão ruim está. Essas pessoas, elas apareceram no meu apartamento, levaram meu carro como garantia, disseram que da próxima vez levariam algo que eu não posso substituir. A senhora Lima inclinou-se para a frente. É exatamente por isso que precisamos agir rapidamente. Minha equipe pode ajudar a realocá-la imediatamente. Negociar acordos com seus credores e garantir sua segurança enquanto os aspectos financeiros são resolvidos. E eu devo simplesmente confiar em todos vocês? Perguntou Vanessa, embora a luta tivesse desaparecido de sua voz. Depois que eu ataquei você com advogados e exigências? Estendi a mão sobre a mesa e fiz algo que não fazia há anos. Peguei a mão da minha irmã. Você deve confiar que, apesar de tudo, você ainda é família. Vovô nunca desistiu de você. Ele ficava desapontado com suas escolhas, às vezes, mas nunca parou de esperar que você encontrasse o caminho de volta para o que importa. Vanessa puxou a mão, mas não bruscamente. E o que importa, Liana, segundo você e o vovô? Pessoas, comunidade, criar algo que dura, encontrar um propósito além de apenas acumular mais. Ela riu sem humor. Diz a pessoa que está herdando milhões. Dinheiro que usarei para continuar o que o vovô começou, sim. Mas você acha que eu fiquei aqui todos esses anos por uma futura herança? Eu fiquei porque aqui era meu lar, porque eu o amava. Porque o negócio e as pessoas nele importam para mim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala de jantar. Pela janela, eu podia ver o jardim do vovô. As tulipas que ele plantou no outono passado, agora florescendo em amarelos e vermelhos brilhantes. A vida continuando, mudando, se adaptando. Finalmente, Vanessa falou. Preciso de tempo para pensar. Isso é muita coisa. Claro, concordei, mas alguns aspectos não podem esperar, especialmente as preocupações com segurança. A senhora Lima entregou seu cartão a Vanessa. Ligue-me, independentemente do que decidir sobre o resto. Minha equipe pode ajudar imediatamente com as questões de segurança.
Quando nossa reunião terminou, Vanessa parou no corredor olhando para uma fotografia do vovô pendurada perto da porta da frente. Mostrava ele orgulhoso em frente à loja principal, no seu 50º aniversário. Ele realmente esperava que eu trabalhasse lá? Ela perguntou baixinho. Vendendo martelos e pregos? Ele esperava que você entendesse por que ele amava aquilo. Corrigi gentilmente. A comunidade que ele construiu, as pessoas cujas vidas se cruzavam com a dele todos os dias, a satisfação de ajudar as pessoas a construir e consertar coisas que importam para elas. Vanessa assentiu levemente, ainda olhando para a fotografia. Vou ligar para a senhora Lima esta noite. O resto, preciso pensar. Depois que ela saiu, sentei-me nos degraus da varanda onde o vovô e eu passamos inúmeras noites de verão. Eu não tinha certeza se tinha tomado a decisão certa, oferecendo um acordo a Vanessa. A advogada em mim achava que poderia ser um erro, mas a neta que o vovô criou acreditava que era o que ele gostaria. Só o tempo diria se a abordagem do junco, de se curvar em vez de quebrar, levaria à cura ou apenas a mais decepção. 3 semanas após nosso confronto na casa da família, Vanessa me ligou de um apartamento seguro em Curitiba, para onde a equipe da senhora Lima a havia realocado. Os credores perigosos haviam sido pagos através de acordos cuidadosamente estruturados e ela havia cortado os laços com sua antiga vida em Florianópolis. Estive pensando na sua oferta, disse ela, sua voz sem a aspereza habitual. Trabalhar na loja por 1 ano, aprender o negócio. Incentivei quando ela ficou em silêncio. Eu vou fazer isso. Não porque eu queira vender ferragens, mas porque... Ela pausou, lutando com as palavras. Porque não tenho opções melhores agora. E talvez porque eu deva isso ao vovô. Não era a aceitação entusiasmada que eu poderia ter esperado, mas era honesto. Um ponto de partida. Quando você pode começar? Perguntei. Posso estar em São Paulo na próxima semana. A senhora Lima diz que é seguro voltar agora que os acordos estão completos. E assim começou o ano mais estranho de nossas vidas adultas. Vanessa mudou-se para essa casa da família, ocupando seu antigo quarto que ainda tinha pôsteres de bandas pop nas paredes. Eu mantive meu apartamento no centro, mas passava os fins de semana na casa, gradualmente reconstruindo um relacionamento que havia se fraturado há muito tempo. As primeiras semanas na Ferragens Almeida foram, na melhor das hipóteses, estranhas, na pior, dolorosas. Vanessa não sabia nada sobre ferramentas ou reparos domésticos. Os clientes faziam perguntas básicas sobre quais parafusos precisavam, e ela congelava, depois pedia ajuda desesperadamente. Os funcionários antigos a viam com desconfiança, sabendo quão raramente ela havia visitado o vovô. Eu observava à distância, intervindo apenas quando absolutamente necessário. Esta era a jornada dela, o relacionamento dela a construir com o negócio e as pessoas nele. Alguns dias ela voltava para casa frustrada, a ponto de chorar. Em outros, ela recontava triunfantemente ter ajudado um cliente idoso a encontrar exatamente a peça certa para um abajur antigo querido, ou ter conseguido operar a máquina de copiar chaves sem assistência. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, algo começou a mudar. Após 2 meses, Vanessa começou a vir para o jantar com sugestões para reorganizar a sessão de tintas, para ser mais intuitiva para não profissionais. Após 3 meses, ela sabia os nomes dos clientes regulares e perguntava sobre seus projetos. Após 4 meses, ela ficou até mais tarde voluntariamente para ajudar a equipe a se preparar para uma grande liquidação de estoque. Em um sábado chuvoso, cerca de 6 meses após o início do ano, sugeri que visitássemos o sítio na represa. Vanessa hesitou, depois concordou. Dirigimos as 2 horas em silêncio companheiro e, quando chegamos, observei seu rosto enquanto ela absorvia a propriedade que não via há mais de 15 anos. É menor do que eu lembrava, disse ela, passando a mão pelo corrimão da varanda, que o vovô havia entalhado à mão com padrões de pinhas. Mas mais aconchegante também, sugeri. Passamos o fim de semana organizando as coisas do vovô no sítio, decidindo o que guardar, o que doar, o que armazenar. No sótão, encontramos caixas de fotografias de família, muitas que Vanessa nunca tinha visto. Fotos do casamento de nossos pais com um jovem vovô sorrindo orgulhoso. Festas de aniversário de infância com bolos caseiros, viagens de pesca e dias de praia,
e momentos comuns que, juntos, formavam a tapeçaria da nossa história familiar. Sentada de pernas cruzadas no chão do chalé, cercada por essas memórias, Vanessa ergueu os olhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu perdi tanta coisa, ela sussurrou. Todos esses anos, todos esses momentos. Eu estava tão ocupada correndo atrás da próxima grande coisa, da próxima oportunidade, que perdi o que estava bem aqui o tempo todo. Movi-me para sentar ao lado dela, colocando um braço ao redor de seus ombros. Você está aqui agora, é o que importa. Por que você está sendo tão legal comigo? Ela perguntou de repente, depois de tudo que eu fiz, os advogados, a carta falsificada, tudo isso. Considerei a pergunta com cuidado, porque o vovô me ensinou que a família é complicada, mas vale a pena lutar por ela, porque guardar raiva exige mais energia do que deixar ir, e porque eu sentia falta da minha irmã. Aquele fim de semana marcou um ponto de virada. Quando voltamos para São Paulo, algo havia mudado entre nós. A competição e o ressentimento que haviam definido nosso relacionamento por décadas começaram a se dissolver, substituídos por uma colaboração hesitante e momentos ocasionais da afeição fraterna que compartilhamos quando crianças. O negócio prosperou sob nossa atenção conjunta. A formação em design de Vanessa trouxe novas perspectivas para os layouts da loja e marketing, enquanto minha experiência jurídica e de gestão mantinha as operações funcionando sem problemas. Expandimos as oficinas comunitárias que o vovô havia iniciado, ensinando habilidades básicas de reparo doméstico aos moradores do bairro. Um ano após nosso acordo, quase no mesmo dia, sentamos no escritório de Colares para finalizar a transferência do fundo fiduciário de Vanessa. A papelada foi direta. As assinaturas rapidamente aplicadas, mas quando Colares entregou os documentos finais, Vanessa surpreendeu a nós dois. Eu gostaria de investir metade disso de volta no negócio, ela anunciou. Tenho algumas ideias de expansão, talvez abrir um centro de design conectado à loja principal, oferecendo serviços de consultoria para reformas residenciais. Colares ergueu as sobrancelhas, olhando entre nós. Senti um sorriso se espalhar pelo meu rosto. Precisaríamos acertar os detalhes, eu disse, já revisando mentalmente as estruturas legais que poderíamos usar. Claro, concordou Vanessa. Não estou dizendo que quero vender martelos para sempre, mas há algo satisfatório em construir algo real, algo que ajuda as pessoas. Eu nunca entendi isso antes. Quando saímos do escritório de Colares, Vanessa entrelaçou seu braço no meu, algo que ela não fazia desde que éramos adolescentes. Você acha que o vovô de alguma forma sabia que isso aconteceria, que me forçar a trabalhar no negócio mudaria como eu via tudo? Pensei nas entradas do diário do vovô, sua esperança persistente de que Vanessa eventualmente entendesse o que realmente importava. Acho que ele esperava. Não tenho certeza se ele sabia, mas acho que ele ficaria muito feliz em nos ver agora. Naquela noite, sentamos na varanda da casa da família, tomando chá gelado nos copos descombinados do vovô, observando os vagalumes piscarem no crepúsculo de verão. As lojas de ferragens estavam indo bem. Os funcionários da loja da Lapa, empolgados com a participação nos lucros e a futura oportunidade de propriedade. O sítio havia se tornado nosso refúgio compartilhado, um lugar para nos reconectarmos uma com a outra e com a memória do vovô. Eu costumava pensar que herança era apenas sobre dinheiro e propriedade, disse Vanessa pensativamente, mas é realmente sobre valores, não é? Sobre levar adiante as coisas que importavam para as pessoas que vieram antes de nós. Assenti, pensando na mensagem final de vídeo do vovô. O carvalho e o junco. Às vezes, a abordagem mais forte não é a mais rígida. O que você quer dizer? Vovô me contou uma fábula uma vez sobre um carvalho e um junco crescendo perto de um rio. O carvalho era poderoso e forte, enquanto o junco era esguio e flexível. Quando uma grande tempestade veio, o carvalho permaneceu firme e eventualmente quebrou, enquanto o junco se curvou com o vento e sobreviveu. Acho que era isso que ele estava tentando nos ensinar, de maneiras diferentes. Vanessa considerou isso. Então, eu fui muito rígida, tentando conseguir exatamente o que eu queria imediatamente. E você se curvou, oferecendo um acordo em vez de lutar. Talvez nós duas tenhamos aprendido algo neste último ano, sugeri. Eu certamente me tornei mais assertiva administrando o negócio, e você aprendeu a ser mais flexível.
Caímos em um silêncio confortável, do tipo que só existe entre pessoas que superaram a necessidade de preencher cada momento com palavras. Depois de um tempo, Vanessa falou novamente. Você acha que teríamos encontrado nosso caminho de volta para sermos irmãs se o vovô tivesse apenas dividido tudo igualmente entre nós, se não houvesse condições e complicações? Era uma pergunta profunda, que eu mesma havia considerado muitas vezes no último ano. Acho que não, respondi honestamente. Nós precisávamos dessa jornada juntas. O conflito, a resolução, o propósito compartilhado. Vovô nos deu o presente da reconciliação, não apenas ativos. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, senti uma sensação de paz que não experimentava desde antes da morte do vovô. A herança nunca foi primariamente sobre dinheiro ou propriedade. Tinha sido sobre valores, relacionamentos e encontrar um propósito além do ganho pessoal. Vovô havia encontrado uma maneira de ensinar sua lição final e, mais importante, mesmo depois de ter partido. O carvalho e o junco, força e flexibilidade, permanecendo firme pelo que importa enquanto se curva para acomodar o crescimento e a mudança. Esses foram os verdadeiros legados que ele nos deixou, valendo muito mais do que qualquer herança financeira. Um ano depois, a Ferragens Almeida comemorou seu 7º aniversário. Vanessa e eu estávamos juntas, cortando uma fita cerimonial na nova ala do centro de design que ela havia conceituado. Funcionários que trabalharam com o vovô por décadas estavam ao lado de contratações mais novas, todos compartilhando o sucesso do negócio através do programa de participação nos lucros. A prefeitura nos presenteou com um prêmio de impacto comunitário por nossas oficinas gratuitas de reparo doméstico para idosos e residentes de baixa renda. Enquanto posávamos para fotos, Vanessa sussurrou. Vovô adoraria isso. Apertei a mão dela. Ele sabia exatamente o que estava fazendo com aquele testamento. Nunca foi pelo dinheiro. Ela concordou com um sorriso. Não, era sobre encontrar nosso caminho de volta para casa. Você já passou por uma situação de herança familiar que trouxe lições inesperadas? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, clique no curtir e se inscreva para ouvir mais experiências da vida real. Lembre-se, às vezes o que parece uma perda ou conflito pode, na verdade, ser o começo de algo mais valioso do que qualquer herança material. Obrigada por ouvir e desejo a vocês cura e sabedoria em todos os seus relacionamentos familiares.